Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Expressar a minha alegria de estar aqui mais uma vez, juntamente com os irmãos, para adorar o Senhor nesta casa, que também é minha casa, né? Eu a considero como minha casa. Eu entrei em contato com o vosso pastor, que eu tenho como meu pastor também, para trazer alguns moços aí, para aprender com os irmãos aqui e aproveitando o ensejo para adorar o Senhor com os irmãos. Quero expressar minha alegria em rever alguns companheiros que aqui estão, pastor Marcos, um amigo, o evangelista Will está ali atrás, pastor Sabino, né? O mestre do coral, a todos os companheiros. Eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos, e tenho certeza que o Senhor já tem nos visitado aqui nesta noite, porque quando nós nos reunimos para adorar o Senhor, Ele nos honra com a sua presença. As demais coisas que acontecem são secundárias, a presença dEle é suficiente. Eu costumo dizer, queridos, que culto bom é culto que nós sentimos a presença de Deus. Se sentimos a presença de Deus, já estamos satisfeitos. Glorifico a Deus por este trabalho, pelo vosso pastor Carlos, um servo de Deus, um companheiro, um amigo, um mentor, a quem nós temos admirado, respeitado e procurado seguir também em seus passos. Queridos, eu tenho uma palavra simples para transmiti-los nesta noite, a todos que estão presentes e aos nossos amados irmãos que nos assistem pelo culto online. Eu quero que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro do profeta Ageu, capítulo 2, vou ler apenas um versículo de número 19. É uma honra estar aqui nesta tribuna e também uma preocupação pegar esse microfone para transmitir-lhe a palavra de Deus, porque eu sei que aqui os irmãos estão acostumados a ouvir uma boa palavra. Então, que o Senhor nesta noite ache graça em nossas vidas e possamos juntos receber do Senhor. Eu quero ler, e os irmãos acompanhem, capítulo 2, versículo 19 do livro do profeta Ageu, que diz assim: há ainda semente no celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Glória a Deus. Palavra de Deus para nós nesta noite meditarmos acerca de um momento bem sensível em que passava o povo do Senhor. Profeta Ageu, um dos profetas pós-exílicos, né? Um dos profetas que profetizam após a volta de Israel do cativeiro babilônico, que se dá em média de 520 antes de Cristo. Então, por volta de 520 antes de Cristo, Deus levanta este profeta, que já não era novo, já tinha uma certa idade, para anunciar a Israel 4 profecias que mudariam o contexto em que eles estavam inseridos, mudaria a história daquele povo, aquele momento delicado que aquele povo estava passando, porque após a volta do cativeiro, eles receberam a incumbência de construir a casa de Deus, de fazer a casa de Deus, fazer o templo, já que o templo que eles, alguns deles ainda tinham presenciado, mas a maioria já tinham morrido, porque passaram 70 anos na Babilônia. Então é praticamente a outra geração que retorna, e eles tinham ouvido falar do templo de Salomão, do templo que Salomão edificou ao Senhor. Aquele templo com tantas coisas maravilhosas, uma das maravilhas do mundo antigo. Eles então
sentiram um certo desânimo, mas também um certo desinteresse. E um desinteresse de tal forma que chegou diante de Deus e Deus respondeu a eles através do profeta. Nós vemos então dentro desse contexto que o profeta Ageu, ele não tinha uma missão simples, como nenhum profeta nunca teve. Quando nós estudamos o profetismo, nós vamos perceber que os profetas, em sua grande maioria, eram solitários, extremamente solitários. Eles tinham uma vida voltada para o Senhor, cujos corações estavam entregues, mas eles sabiam da responsabilidade dentro do exercício da função a qual eles foram ordenados, consagrados. Eles eram o ponto de equilíbrio. Eles estavam responsabilizados por Deus, incumbidos por Deus, de proclamar ao povo do Senhor o juízo com a misericórdia com o juízo. Então os profetas, eles tinham um equilíbrio entre misericórdia e juízo. E Deus então levanta Ageu com 4 profecias que mudaria a mente daquele povo e traria a eles ações que eram necessárias para que a casa do Senhor fosse construída. Nós vemos aqui no capítulo 1, versículos 5 e 7, a primeira profecia. Na verdade, ela é do versículo 1 ao versículo 15, a primeira profecia de Deus, através do profeta Ageu, quando ele diz: ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos. Aqui não era apenas o profeta, ele era a boca de Deus, era Deus falando através dos seus lábios. Então, todas as vezes que nós lemos no Antigo Testamento, assim diz o Senhor, ou então, entrou em mim o seu espírito, nós sabemos que agora o profeta está tomado por Deus para transmitir ao povo a mensagem, seja ela para o bem, seja ela para o mal, mas era a palavra do Senhor. E Ageu então continua: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Ou seja, diz ao povo para que ele observe os seus caminhos. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Observem o que vocês estão fazendo. Por quê? Porque o povo tinha tirado o coração da construção da casa de Deus, e estavam agora com o coração nas suas próprias casas, nos seus próprios problemas, na vida pessoal de cada um. Até aí tudo bem, todos têm que cuidar da sua vida pessoal, mas havia uma ordem dada a eles, que era a ordem de edificar o templo do Senhor. Então era preciso que houvesse um equilíbrio, era preciso que eles atentassem para o que Deus havia lhes ordenado, e eles haviam esquecido completamente deste detalhe. Eles estavam preocupados com a vida do dia a dia, a vida corriqueira, o cuidado da família, o cuidado da casa, e haviam se esquecido daquilo que o Senhor lhes havia ordenado. E Deus então, através do profeta Ageu, traz a eles a primeira profecia, e esta primeira profecia é de repreensão. Deus os está repreendendo e mostrando para eles que eles estão agindo de tal forma que provoca em Deus uma reação. E qual é a reação de Deus aqui? É que Deus está fechando a porta, é que Deus está secando a madre, Deus está impedindo que as bênçãos cheguem. Por quê? Porque eles estavam deixando de cumprir uma ordem do Senhor. É interessante, queridos, que isso, se nós aplicarmos para nossas vidas, também não é diferente.
Nós precisamos sempre estar buscando o equilíbrio entre o cuidado nosso, da nossa família, da nossa vida secular, mas também o cuidado das coisas do Senhor, daquilo que Deus nos ordenou a fazer. É preciso haver um equilíbrio para que nós não saiamos da direção do Senhor. E Deus age de tal forma que para que nós voltemos a fazer a sua vontade, ou cheguemos naquilo que Ele quer, Ele ou fecha a porta, ou seja, Deus cria formas, Deus cria caminhos e Deus fecha caminhos. É interessante que Deus, Ele tem na sua multiforme maneira de agir, Ele age de forma que muitas das vezes nós somos surpreendidos. Deus, Ele pode fechar a porta e Ele pode também criar formas de que nós nos voltemos a Ele, ou seja, Ele vai apertando, vai fechando o cerco de tal maneira em que nós vamos percebendo, por que isso não está acontecendo? Por que isso não está dando certo? É Deus nos dizendo, vocês precisam lembrar do que eu vos mandei fazer, vocês precisam atentar os ouvidos e o coração àquilo que eu vos tenho falado, porque lá fora, queridos, muitos fazem de qualquer maneira, mas aqueles que Deus chamou para fazer algo, este Deus cria meios, corta meios, para que nós entendamos que a palavra dele tem que se cumprir na nossa vida. A palavra do Senhor vai se cumprir na nossa vida, porque mesmo Ele sendo Deus que nos dá o livre-arbítrio, a livre vontade, Ele não perde a sua soberania. Deus é soberano, Deus está no trono, Deus faz como lhe apraz, seja com risos, seja com lágrima, seja com tristeza, seja com alegria, mas aquilo que Deus determinou se cumprirá. Aleluia. E Ageu então, ele entrega a primeira mensagem e diz, olha, considere a vossa maneira de viver e observe se a vossa atitude está correta. Esta primeira mensagem, esta primeira profecia, ela vem com a repreensão de Deus. Mas a segunda profecia está no capítulo 2, quando nós lemos o capítulo 2, versículos 5 em diante. Ele diz, segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. De novo, não era mais Ageu somente, agora era quem estava na vida de Ageu. E há uma diferença muito grande entre o homem falar e Deus falar através do homem. Há textos na Bíblia que Paulo diz, agora digo eu, não o Senhor. Mas há textos que ele diz, o Senhor manda fazer assim. E é preciso a gente entender. E quando o profeta disse, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, os elementos da natureza. Deus diz que vai mover. Por isso o nome Senhor dos Exércitos está no plural, porque nós temos na nossa mente exércitos, uma pilha de soldados bem armados, e isso não é errado, é realmente um exército. Mas aqui não é só isso. Deus tem como seu exército também os anjos. Deus tem como seu exército a natureza. E aqui é este exército que Deus está dizendo que vai entrar em ação. Ele diz, olha, daqui a pouco farei tremer os céus, farei tremer a terra e o mar e a terra seca. Tudo isso eu vou usar como meios para que a minha palavra se cumpra. Aleluia. Glórias ao Senhor. E farei tremer todas as nações. Deus não deixa exceção aqui. Todas as nações. E virá o desejado das nações. Ou seja, ele está agora, através do profeta,
apontando para aquele que viria e que nós conhecemos, que é Jesus de Nazaré. Aleluia. Ele diz: e farei ver o desejado das nações, e encherei esta casa de glória. Perceba, esta casa, Deus está se referindo não mais ao templo que foi destruído. Ele está dizendo esta. A expressão esta é perto. Deus está dizendo: eu edificarei esta casa, encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Como ele vai fazer isso? Versículo 8. Ele se revela como Deus da providência. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Perceba, primeiro ele disse: assim diz o Senhor. Agora aqui ele disse o Senhor. Ele está se referindo à Escritura. Primeiro ele diz o Senhor. Deus fala através dele. Aqui ele se refere à Escritura. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Aleluia. O que é que Deus está dizendo? Vocês estão desanimados porque souberam do templo imponente que fez Salomão, e de que a casa que vocês vão levantar será inferior. Aí ele vem com o versículo 9: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Novamente Deus toma o profeta e diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Desta também ele está se referindo ao tempo presente, ou seja, da casa que seria edificada. Ora, mas por quê? Nós vemos que Herodes, ele manda reformar esse templo, é o mesmo templo. E por que que esta casa seria maior do que a da primeira? Por que que essa casa seria mais importante? Porque nesta casa, a qual Ageu está profetizando, entrou o Filho de Deus. Nesta casa entrou Jesus. A glória desta casa é Jesus de Nazaré. Ele disse: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, porque a casa que Salomão fez foi grande, tinha madeira de cedro do Líbano, tinha ouro batido, colunas de bronze, mas nela o meu filho não entrou. Nesta casa ele vai entrar. A glória desta casa será maior, porque a diferença está em Jesus. É Jesus que faz a diferença. Sabe por que estamos aqui nesta noite? Porque Jesus está presente e a glória dele enche o ambiente, e podemos senti-lo, glorificá-lo, adorá-lo, porque ele é suficiente para nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aquela profecia muda todo o contexto. Eles agora se animam. Por quê? Porque receberam a promessa da chegada do Salvador, e receberam também a garantia que o Deus da providência providenciaria tudo. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos que estão aqui presentes e para os que nos assistem, aleluia, por meio, aleluia, da internet. O nosso Deus é o Deus da providência. Aquilo que ele cumpre, que ele fala, ele cumpre. Se Deus te disse algo, guarde no teu coração. Muitas das vezes nós não achamos formas, não achamos maneira, procuramos e olhamos para todos os lados e não vemos saída, mas saiba que a saída vem do alto. O Senhor Todo-Poderoso não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, ele cumpre. Se Deus disse, assim o fará. Se está escrito, é palavra de Deus para nossas vidas. Não se preocupe, porque a gente se preocupa tanto. Meu Deus, a gente é o povo conhecido como povo do livro. É o povo do livro. No Oriente, nós somos conhecidos como o povo do livro. Nós somos conhecidos aqui como o povo da Bíblia. E somos mesmo. E transmitimos fé. E temos fé. Ora, mas a fé é a irmã gêmea da esperança. E essa esperança não é de esperar, é de esperançar. Ora, aleluia. Então por que nós nos preocupamos tanto? Pastor Werneck, mas
É pecado se preocupar? Não, de forma alguma. Isso pertence ao ser humano. Mas a preocupação extremada é uma demonstração de desconfiança no Deus que nos prometeu. Se Deus disse, haverá, aleluia, de acontecer. Ainda que o profeta morra, ainda que os seus ossos sejam, aleluia, dissipados, mas a palavra de Deus não volta vazia, antes faz tudo o que Ele dá prazer. Jesus Cristo disse, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Nesta noite creia na promessa que Deus fez à sua vida. Ele é o Deus da providência, Ele é o Deus do milagre, Ele é o Deus do impossível. Alguém diz que Ele abre porta onde não tem porta. Eu costumo dizer que Deus abre porta onde não tem construção. Alguém um dia passou por aqui, esse terreno estava vazio, e olhou e disse, Senhor, eu quero construir uma casa para te adorar ali. E Deus disse, eu gostei dessa palavra. Eu gostei dessa palavra. Eu vou abrir porta onde não tem construção. O meu e o teu Deus é o Deus de milagre. O nosso Deus é o Deus de milagre. O nosso Deus continua fazendo milagre. Não abra mão de continuar crendo nesse Deus todo-poderoso, aleluia. A terceira profecia está do versículo 10 ao versículo 14, e a quarta profecia, quarta e última, como nós lemos aqui, eu vou ganhar tempo, o profeta vai dizendo, louvado seja Deus, do 19 ao 23, mas vamos nos atentar ao 19, há ainda semente no celeiro? É uma pergunta. Aleluia! A gente pode espiritualizar o texto, não tem problema, desde que se interprete primeiro a forma correta. E aqui ele está falando, era da semente física mesmo, material, do alimento. Ainda há semente no celeiro. Deus estava dizendo a eles, não acabou ainda, vai acabar. Se vocês continuarem deixando o meu trabalho de lado, e preocupado só com o vosso trabalho material. Os irmãos já perceberam que tem pessoas que trabalham e patinam e não saem do lugar? Porque muitas das vezes há algo que Deus a ordenou a fazer e ela precisa fazer. Ela precisa cumprir. E aqui a minha palavra não é para alguém deixar de trabalhar, não. É para o grande desafio da igreja brasileira no século 21. Um dos grandes desafios é esse: é cumprir a obra de Deus e cuidar da vida secular. Já há muito tempo na Assembleia de Deus a bivocacionalidade, a bivocação. Homens que foram chamados por Deus, mas que também trabalham. Esse é um desafio. É um desafio grande. Mas há condições de cumprir. Por quê? Porque o Deus que nos chamou é o Deus que cuida de nós. O Deus que nos chamou é o Deus que confiou em nós alguma coisa. E o profeta continua dizendo: nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos. Ora, Deus está dizendo que elas já não estavam dando os seus frutos. Então eles estavam vivendo daquilo, estavam desfrutando dantes. Aí vem agora a palavra mas, a conjunção adversativa. Mas é uma oposição ao que ele vem dizendo. Ele diz: olha, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos, mas desde este dia, ou seja, do dia em que eles receberam a palavra, iriam colocá-la em dia, vos abençoarei. Até agora não estava dando nada certo, mas vocês, desde esse dia que me ouvem e vão colocar em prática, a bênção já está liberada para as vossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, nem a videira, o que produz a videira? Uva. E da uva sai
o vinho, e vinho no Antigo Testamento é sinônimo de alegria. Estava faltando já a alegria. Eles estavam trabalhando, mas faltava a alegria. Aleluia. Queridos, por vezes nós também passamos por essas provações. Por vezes nós também ficamos alguns minutos, alguns momentos sem alegria, porque a tristeza pode chegar. O salmista, foi o irmão que nos antecedeu aqui, ele leu o Salmo 46. Interessante que o verso 3 desse salmo diz assim: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, e entre parênteses tem Selá. Está aqui o maestro do coral. Selá é uma nota musical, mas não há consenso na teologia que nota é essa. Por isso a teologia diz que é uma nota incerta. Como assim? Ora, não deu para entender e para definir a nota. Por quê? Porque o salmista aqui está falando, tomado pelo Espírito, ainda que esteja faltando algo, ainda que estejamos em momentos de tristeza, ele, através dos olhos espirituais, enxerga da além do véu, enxerga da além do muro, enxerga a resposta, enxerga a providência, enxerga, aleluia, a solução do Senhor. Ele diz: ainda que as águas rujam, ainda que tudo demonstre que não há mais jeito, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela braveza, a resposta vem no verso seguinte: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, não será abalada, porque Deus está no meio dela. Ei, no teu problema, na tua família, na tua vida, não vai ser abalado, porque o Senhor está no meio da tua casa, da tua parentela. Receba nesta noite esta palavra profética do Senhor. A tristeza vai passar, a prova vai se acabar, porque se a prova de Deus tem prazo de validade, aleluia, aleluia. O verso 10, ele faz cessar as guerras, quebra o arco. Olha que interessante. Se fosse eu, quebraria a lança. Mas se quebra a lança, ele tem outra lança. Deus é diferente, ele quebra o arco. Ele diz: eu quebro a ferramenta do diabo, e depois eu corto a lança e lanço os carros no fogo. Ele só pode ir até onde Deus permite. Receba nesta noite esperança na tua vida. Lembre-se de Abraão, contra a esperança, ele creu na esperança. Há um rio cujas correntes alegram o santuário de Deus, do Altíssimo. Se falta alegria, nós trabalhamos com o coração quebrantado, sangrando, aleluia. Mas quando Deus nos chama, Ele não nos promete uma vida de alegria permanente. Não, não. Ele disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Aleluia. Eu venci o mundo. Paulo diz em Atos 14, 22: importa-vos que por grandes aflições entreis no reino de Deus. Pode até faltar alegria, mas não pode faltar a presença de Deus. Pode até faltar alegria, mas não pode faltar esperança. Pode até faltar alegria, mas o salmista diz no Salmo 30, verso 5: porque a sua ira dura um só momento, no seu favor
está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. Não há noite que permaneça para sempre. Toda noite tem um fim, e há um alvorecer com o sol da justiça, para que nós renovemos as nossas forças. Bendito seja o nome do Senhor. Nem a videira, nem a figueira. Figueira produz figos. A figueira era uma das primeiras árvores que dava o sinal de que Deus prosperaria a estação, prosperaria a colheita quando os figos aparecessem. Deus estava dizendo: vocês serão prósperos nessa colheita. Mas prosperidade na Bíblia nem sempre, ou quase sempre, tem a ver com dinheiro. Não. Prosperidade é o que diz o salmista no Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que nem senta e nem anda. Andar tem a ver com parar em certos lugares aonde o nome de Deus não cabe e ouvir escarnecimentos. Agora, se assentar é se acomodar e dizer: esse lugar está bom para mim. Esse não prospera. Mas ele diz que aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de noite e de dia, é como uma árvore, um ribeiro plantado à beira do ribeiro, uma árvore plantada à beira do ribeiro, e tudo que fizerdes prosperará. Jesus, nós estamos aqui cultuando o teu nome. Abençoa este povo, Deus abençoa. Jesus abre uma porta, Jesus abre. Jesus dá o livramento aos meus filhos, Jesus dá. Isso é prosperidade, é ter resposta de Deus na vida, é ter presença de Deus na vida. Você pode até estar como Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, e eu tenho é Jesus. Receba Jesus, em nome de Jesus. Levanta e anda. Aquele moço entrou saltando porque Pedro era próspero. Era Macandaramanássia. Glória ao nome poderoso de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nem a oliveira, nem a videira, alegria, nem a figueira, prosperidade, e nem a oliveira. Ora, o que produz a oliveira, né? Azeitona. E a azeitona nos dá o azeite. E azeite, no Antigo Testamento, é símbolo do Espírito Santo. O azeite é símbolo do Espírito Santo. Agora imagine para um crente fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. Louvado Deus, aleluia. Porque pode até faltar um microfone bom. Não que não seja importante, o som é fundamental num culto. Mas pode até dar um corte, acabar a eletricidade. Mas não pode faltar a presença de Deus. Não pode faltar unção. E unção é coisa que só quem dá é o dono dela. Unção é algo que só quem dá é o Senhor. Aleluia. Não podemos ficar sem o azeite nas nossas lamparinas. Não podemos ficar sem o azeite nas nossas vidas. Eles estavam passando um momento difícil e Deus estava dizendo: olha, não está mais produzindo fruto. Bom, aqui é material, agora estou trazendo para o espiritual. Sabe por quê? O culto quinta-feira da graça, ou na graça, aleluia, os irmãos estão aqui, muitos estão assistindo. É porque aqui ainda tem azeite, aqui ainda tem a presença do Senhor, o Todo-Poderoso, aleluia. Nós não estamos aqui para discursos vazios. É preciso vir palavra do céu, é preciso ter palavra do céu, porque tem lugar, irmãos, que canta corinho nada contra, e que tem tantas coisas,
mas a igreja, quem conduz ela é a palavra. A igreja precisa da palavra, é sustentada pela palavra, é alimentada pela palavra. A palavra cura, a palavra levanta, a palavra transforma, a palavra envia, a palavra renova, a palavra enche, a palavra satisfaz, a palavra alimenta. É a palavra de Deus. Aleluia. Altar é lugar de ouvir a palavra. Aqui é lugar de transmitir a palavra. E eu glorifico a Deus, porque eu sei e falo sem demagogia que os irmãos são muito bem alimentados aqui pela palavra. É a palavra que gira o crente de tal forma que ele está indo contra a vontade e o traz de volta. Foi a palavra de Deus que entrou na boca do profeta Jeremias. E durante 40 anos ele profetizou a um povo de dura serviço. Mas a palavra estava com ele. Ele foi chamado para transmitir a palavra. É esta palavra de Deus quem nos fez repensar as nossas vidas, outrora quando ainda não servíamos a Cristo, e o Espírito, em concordância com ela, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Esta palavra é o Cristo personificado. Ele é a palavra viva que desceu dos céus. Não pode faltar o azeite, a unção do Espírito. Não podemos nos acostumar em monotonia, em mecanização, não, em formalismo. Nós temos que continuar buscando a Deus e entendendo que todo culto é uma novidade. Todo culto é uma novidade. Nós sabemos como começa, mas não sabemos como termina. Por quê? Porque onde há o Espírito há liberdade. É o Senhor que levanta, é o Senhor quem fala aqui e lá. É o Senhor, aleluia, quem conduz pela palavra e pelo Espírito Santo. Não pode faltar o óleo. Não pode faltar óleo. Noé soltou um corvo. Ele não voltou porque era carnívoro. Soltou a pomba a primeira vez. Ela voltou com uma semana depois. Soltou segunda vez. Ela veio com um galho de oliveira. Um galho de oliveira. Porque a oliveira ainda estava viva, mesmo coberta com água. Aleluia. Se o Espírito está, é porque tem vida. Se há o Espírito, há vida. Se tem Espírito, tem vida. Se tem Espírito, tem vida. Se tem Espírito, tem vida. Se tem Espírito, aleluia, tem renovação, tem alegria, tem transformação, tem cura, tem regeneração. Porque o Espírito é quem age. Glória ao Senhor. Louvado seja Deus. Nem a romeira. Ora, romã era um dos ornamentos das vestes sacerdotais para entrar no templo. E era símbolo de fruto. Frutos especiais. Fruto que a igreja dá. A igreja frutifica. A igreja reproduz. A igreja é uma mãe que não é estéril. É uma mãe que já tem 2000 anos e continua gerando. Aleluia. Ela continua dando fruto. Ela continua reproduzindo. Ela continua gerando filho. Por quê? Porque nela há fruto do Espírito. A igreja é esta mãe. Ela não é estéril. Só tem dois tipos de pessoas que não dão fruto. É a estéril ou a criancinha. Mas a igreja já é uma mãe madura e continua gerando filho. Glória ao nome de Jesus. Ageu entrega a última mensagem. O povo se desperta, se levanta e agora reconstrói aquele tempo que eles começaram e pararam.
Deus nesta noite está nos dizendo: nunca é tarde para reconstruirmos. Nunca é tarde para reconstruirmos. Nunca é tarde para dizer não tem mais jeito. Esta palavra não é de dentro da igreja, é lá de fora. Não tem jeito para mim, não tem jeito para outro. Para Ele tem, Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Nunca é tarde para dizer eu quero ver meu filho servindo ao Senhor. Nunca é tarde para dizer eu quero ver minha esposa servindo ao Senhor. Nunca é tarde para dizer eu quero ver meu marido servindo ao Senhor. Nesta noite Deus está dizendo aos que estão aqui e aos que estão nos assistindo: ei, nunca é tarde para reconstruir a tua vida. Nunca é tarde para se levantar. Nunca é tarde para se reerguer. Nunca é tarde para fazer a vontade do Deus poderoso. Nunca é tarde para dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sou um caco, mas toma esse caco em tuas mãos e faça de mim um vaso novo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Fiquem de pé, vamos fazer uma oração. Aleluia. Se tem alguém no nosso meio que ainda não é crente, hoje é noite de salvação. Se tem alguém que já foi, hoje é noite de reconciliação. O Deus que foi com Ageu é com esta igreja, é com cada um dos que estão aqui, é com aqueles que estão nos assistindo. Orem comigo também, vocês que estão nos assistindo aqui pelo culto virtual. Nunca é tarde para reconstruir. Deus nesta noite está te chamando para um novo desafio, o desafio da reconstrução. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eterno e bendito Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, eu preguei a Tua palavra e sei que a Tua palavra emana poder. Que o Senhor abençoe os Teus filhos que aqui estão e que receberam de bom grado esta palavra, e que esta palavra alcance os ouvidos daqueles que ouviram e viram nesta noite, cultuando ao Senhor de longe. Que a Tua palavra ache guarida, produz efeito de reconstrução, efeito de reconciliação, de libertação, de cura, Senhor, do seu âmago. Que o Senhor venha pela Tua palavra fortalecer vidas que estão fracas, encher vidas que estão vazias, levanta vidas que estão caídas pelo poder da Tua palavra. Continue abençoando esta igreja, continue abençoando o Teu povo. O pastor dessa igreja é o meu pedido em nome de Jesus.